Vamos então com as informações do Corinthians, uma pressão danada. Você sabe, você já sabia, você sabe que os Gaviões da Fiel estiveram nesta sexta-feira no CT do Parque Ecológico, conversando com os jogadores do Corinthians, conversando com o técnico Antônio Oliveira, conversaram com representantes dos jogadores do Corinthians, conversaram também com o técnico Antônio Oliveira sobre esse momento que está vivendo o clube. Já os Gaviões da Fiel também estiveram na sexta-feira conversando com o Augusto Melo, presidente do Corinthians. E a pressão é geral. Todo mundo sabe no Corinthians, quando os Gaviões aparecem, é para pressionar, né? O bicho pega, a chapa está esquentando. Então, se os Gaviões da Fiel estão na parada, é porque a chapa está esquentando e tudo pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, do Antônio Oliveira ser demitido. Se o Corinthians não vencer a partida contra o Fluminense, Antônio Oliveira pode ser demitido. Essa é a verdade, né? Tem que dizer a verdade aqui. O Antônio Oliveira está muito pressionado. Os Gaviões da Fiel estão pressionando demais o Antônio Oliveira nesse momento, dizendo o seguinte: o técnico teve tempo para treinar, treinou e o time não tem rendimento, o time não tem entrosamento, o time não está jogando nada. E o Antônio Oliveira não pode reclamar de não ter tido tempo para treinar, porque teve muito tempo para treinar. O Antônio Oliveira que deve tirar o Cássio do time do Corinthians, deve sacar o Cássio do time do Corinthians. Essa deve ser a principal novidade do jogo deste domingo contra o Fluminense. O Cássio deve ser poupado, o Carlos Miguel deve jogar no lugar do Cássio. Pelo menos é essa a informação. O Cássio saiu do jogo contra o Argentino Júnior muito triste, muito chateado, dizendo que está indo em psicólogo, está indo em psiquiatra para resolver a situação, está se sentindo muito pressionado no time do Corinthians, tem falhado nos gols, admite que tem falhado nos gols do Corinthians, então o Cássio provavelmente deve ser sacado do time do Corinthians. Mas eu quero trazer aqui um pedaço da entrevista que o presidente da Gaviões da Fiel deu para a própria Gaviões da Fiel, deu para a TV Gaviões da Fiel, dando detalhes de como foi essa conversa da Gaviões da Fiel com os dirigentes do Corinthians, com Augusto Melo e também com o Antônio Oliveira. A Gaviões da Fiel pediu inclusive a não renovação do Fagner, não quer a renovação de contrato do Fagner. O Fagner está muito pressionado, segundo os Gaviões da Fiel, o jogador está tomando cartões amarelos de graça, muitos cartões amarelos, vem prejudicando o time, e diz a Gaviões que é completamente contrária à renovação do Fagner neste momento. Vamos ouvir o que diz a Gaviões da Fiel, o Alê, presidente da Gaviões da Fiel, a respeito deste momento que está vivendo o clube. Pois não. Fiel, aqui no CT Joaquim Grava, mas vamos começar esse bate-papo aqui com o presidente Alê sobre o que aconteceu ontem no Parque São Jorge. O presidente Augusto, também o diretor de marketing do Sérgio, que foi tratado lá no Parque São Jorge, para depois a gente falar aqui a respeito desse encontro com os jogadores. Tive uma reunião muito importante hoje com o presidente Augusto Melo, com a presença também do Sérgio, né, diretor de marketing, na linha de exigência para tentar entender o início de trabalho do Augusto Melo, em vista que ele teve várias promessas, né, de campanha, e a gente vinha também na linha de cobrança em relação, até de maneira estatutária, dentro da ética também, dentro do conselho, com essa discussão que teve entre o Rubão e o Romeu Tuma Júnior, que afetou diretamente ou indiretamente também a performance dos jogadores, né. Vimos na linha de cobrança também para começar a entender o trabalho do nosso gerente de futebol, que é o Fabinho, né, para a gente entender se ele tem algum planejamento nessa nova abertura de janela que vai acontecer em breve aí. Vimos na linha de cobrança também em relação ao técnico do Corinthians, né, o Antônio, que teve um certo tempo também para treinar os jogadores, para dar um padrão tático, né. Quem vê tá dentro do campo agora, parece que os jogadores não sabem nem o nome um do outro, tá meio que desorganizado. Ele explicou para a gente também a filosofia dele de trabalho. É bem simples, Alex. O problema do Corinthians hoje vem de cima para baixo, né? Pode ver, falamos com o presidente, estamos descendo, chegou na parte de jogadores. Vou falar de um jogador específico, né? O Cássio, foi um assunto bem falado essa semana aí. O Cássio, para a gente falar de Cássio, tem um certo cuidado, um certo respeito, porque é um grande ídolo, um dos maiores da nossa história, que deve todo o respeito e admiração e gratidão por tudo que ele fez pelo Corinthians, mas a nosso ver também ele não está vivendo um bom momento. Acho que
tá mais do que nítido até nessa entrevista dele, precisa um pouco, né, de refletir, descansar um pouco. Acho que é o momento até de dar um espaço para um novo goleiro, mas o nosso respeito do Cássio, a nossa gratidão é eterna. Ele pode sim se cuidar, que é um jogador que absorve muito esse momento do Corinthians, né, por ele ser o capitão, nosso líder, né, e outro jogador também que a gente vê de maneira incisiva, né, que a gente vê que tá faltando um certo comprometimento, que é o Fagner. Esse último cartão amarelo que ele tá tomando no início da partida mostra um pouco de responsabilidade. Acho que isso compromete até uma renovação de contrato dele, que nós somos contra. O Gaviões hoje é totalmente contra uma renovação de contrato do Fagner. E todos os jogadores que estiveram presentes aqui, a gente veio de uma maneira extremamente incisiva, uma maneira de cobrança, mas ao mesmo tempo a gente enxerga que a gente precisa apoiar, porque a gente vê que os próximos jogos, ele favorece um pouco o Corinthians para a gente sair dessa má fase, de virar essa chavinha. A gente vai pegar 3 adversários aí que, se a gente baixar nossa mística mesmo de Corinthians junto com a nossa torcida, a gente tem total condições de vencer, né? E chega também nosso lado da torcida, nosso fiel torcedor, né? Nós, a fiel torcida. E a gente vai ficar lá de braço cruzado, vendo Corinthians nessa situação também, a gente pegando uma pedra e tacando numa vidraça chamada Corinthians. Acho que nós também é o momento de nós se abraçarmos, porque quem vai tirar o Corinthians da situação é os corintianos, mano. É nós aqui, ó. Nós. É toda essa engrenagem que a gente citamos aqui, desde o presidente até o torcedor. Os jogadores prometeram pra gente muito empenho, muita raça, muita garra. A gente cobramos eles que esse Corinthians que está sendo apresentado para nós não é o Corinthians que nós conhecemos, que meu pai conheceu, que meu avô conheceu. Estão tentando implementar um novo Corinthians. Não é isso. A gente sabe muito bem que está no nosso DNA sofrimento, mas sofrer uma coisa e otário é outra, né? A gente estamos acostumados, sim, a ter certa paciência e saber o momento ruim que a gente está vivendo, mas nós vamos se abraçar todo mundo junto e, se Deus quiser, domingo já vai ser diferente. Eles prometeram isso pra gente, prometeram uma vitória pra gente, tá ligado? A gente citamos até, e a gente não é movido também a sua vitória. Tem derrotas também, dependendo da representatividade em campo, nos representa de alguma maneira. Eu citei um exemplo da Ponte Preta, a derrota que nos acarretou até a eliminação, mas o jeito que foi a derrota. Muito bem, a entrevista muito bem. Na vitória. Muito bem, pode voltar para cá. Muito bem, pode voltar para cá. Essa entrevista do presidente da Gaviões da Fiel, o Alê, falando das exigências dele, da pressão que eles estão fazendo. Você viu que, por exemplo, estão sendo muito respeitosos com o Cássio, né? O Cássio, eles estão apoiando o Cássio nesse momento. Agora o Fagner, não querem a renovação de contrato do Fagner. O Antônio Oliveira, estão pressionando o Antônio Oliveira, né, nesse momento. Então, esse é o presidente da Gaviões da Fiel. Estão pressionando também o Augusto Melo, presidente do Corinthians. Está sendo pressionado nesse momento. Querem que o Augusto Melo tome providências a respeito das promessas de campanha. Então, todos estão sendo pressionados nesse momento pela Gaviões da Fiel. E quando a Gaviões da Fiel entra na parada, a panela de pressão esquenta no Corinthians. Essa é que é verdade. O Corinthians joga neste domingo contra o Fluminense. A provável escalação do Corinthians é a seguinte, com muitas alterações. Pelo menos 5 alterações no time comandado pelo técnico Antônio Oliveira. O Carlos Miguel deve ser o goleiro no lugar do Cássio. O Fagner continua na lateral direita, Félix Torres, Kaká e Bidu, porque o Gustavo Henrique treinou apenas parte do treinamento de hoje e depois está se recuperando de dengue, está praticamente recuperado de dengue, mas só treinou parte do treinamento de hoje, o Kaká e o Bidu. Então, de novo, Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Bidu, Ranielli, Breno Bidon e o Garro, Pedro Henrique, Yuri Alberto e Wesley. Esse é o provável time do Corinthians para pegar a equipe do Fluminense com novidades, né? Com a entrada do Kaká, do Carlos Miguel no gol, do Kaká na zaga, do Bidu na lateral esquerda, do Breno Bidon no meio de campo e do Wesley voltando para o ataque. Esse é o time do Corinthians para pegar a equipe do Fluminense. Fiel, na tarde desse domingão, o nosso timão segue em busca da primeira vitória ainda no Brasileirão, viu? Às 16 horas, horário de Brasília, aí dentro de casa, né? O Química Arena, o Timão vai enfrentar o Fluminense pela 4ª rodada aí do Brasileirão. Lembrando que o Timão ainda se encontra aí na zona da degola, beleza? O elenco aí, comandado pelo português Antônio Oliveira, vem de uma sequência aí de dificuldades na crise interna novamente, que nem ano passado. Além aí de 3 derrotas seguidas, as últimas delas aí no Argentino Júnior, né? Na Sul-Americana aí. Tem
quatro partidas, fiel, que o Corinthians não marca um golzinho sequer, viu? A situação do Brasileirão aí também é super delicada já, né? O Timão já tá em 18º colocado, com apenas um ponto conquistado aí. O Fluminense, por sua vez, está em 11º colocado, beleza? O Antônio Oliveira aí, com certeza, vai promover diversas mudanças na equipe titular. A principal delas aí, a entrada do Carlos Miguel no lugar do Cássio, beleza? O Kaká, o Bidu, o Breno Bidon, né? O Wesley também podem aparecer, beleza? Então, fiel, uma provável escalação do Timão é o Carlos Miguel no lugar do Cássio, que nem eu falei. A dupla de zaga aí, o Kaká e o Félix Torres. O Fagner, né? Que provavelmente o Fagner vai sair do Timão, foi confirmado aí por vários portais e tal. O Bidu. E o Matheus Bidu na lateral esquerda, beleza? Breno Bidon e o Ranieri, a dupla de volante aí. E o Rodrigo Garra como o nosso principal armador, beleza? Na linha de frente, o Wesley pela lateral esquerda, pelo ataque esquerdo, né? O Yuri como nosso atacante fixo e o Pedro Henrique pela lateral direita, atacando pela lateral direita, beleza? Gustavo Henrique em recuperação de dengue ainda. E Igor Coronado com dores no quadril direito são desfalques aí pro jogo. Além do Palácio, do Maicon, para o Matheus Araújo, o Juan Oliveira. E o Juan Oliveira como fora aí, não vão jogar esse jogo contra o Fluminense, beleza? Meus amigos, então é isso, espero que vocês tenham curtido isso. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai Corinthians!